Vamos iniciar de novo, né? Já? Sob proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 7ª sessão ordinária do 5º período legislativo da 7ª legislatura, realizada no dia 20 de maio de 2019. Quero aqui convidar o vereador... Agora deu um branco. Professor Mário Roberto, para fazer parte da mesa. Professor. Quero dar o meu boa noite ao pessoal da galeria, os professores. E na pessoa do Tonheiro ali, eu saúdo todos aí, que sejam bem-vindos, viu? Solicito o senhor secretário a fazer a leitura da ata para posterior votação. Sei mesmo. Boa noite a todos, colegas vereadores, plateia presente, sejam bem-vindos. Dando entrada aqui na nossa ata. Estado do Acre, Câmara Municipal de Bujari. Ata da 6ª sessão ordinária do 5º período legislativo da 7ª legislatura, realizada em 13 de maio de 2019. Às 19 horas do dia 13 de maio de 2019, sob a proteção de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da 5ª sessão ordinária no período legislativo da 7ª legislatura. Secretariado pelo vereador Raimundinho, segundo secretário, feita a chamada conforme a lista. A presença contratou estarem presentes vereadora Leni Souza Lima, MDB, Márcio César Freitas, do DEM, Maria de Jesus, MDB, Isomar Muniz, do PRP, Raimundinho Menei, do PCdoB. O presidente declarou aberto o expediente do dia. Ao mesmo solicitou o segundo secretário que fizesse a leitura das atas contidas do expediente do dia. Projeto de lei 001/2019, ao parecer 001/002/2019, resolução 003/2019. O presidente declarou encerrado o expediente do dia. Foi aberto o pequeno expediente. Em seguida, o vereador do uso da palavra, o nobre vereador Isomar, e cumprimentou todos em nome da mesa diretoria, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, parabenizou todas as mães pelo seu dia. Também parabenizou o Sérgio Petecão em relação aos banheiros, ao mesmo cumprimentou a ajudar a reforma do ginásio poliesportivo do nosso município. Em seguida, fez uso da palavra a nobre vereadora Maria de Jesus, cumprimentou a todos os presentes, a mesma relatou sobre os módulos sanitários entregues à população e fez uma indicação verbal ao senhor prefeito através da Secretaria de Obra, cumprido o serviço da ponte do residencial Castanheira, e a outra indicação verbal da Secretaria de Obra também, que seja feito o serviço do tampas-buracos na BR-364, em frente à Igreja Católica. Ao mesmo disse que é a competência sim do DENIS, mas que a Prefeitura, considerada com a população, que fizesse a respeito com a população, que realizasse o serviço do tapa-buraco. Solicitou ainda ao secretário de obra que seja dada a resposta sobre a pá carregadeira, qual situação a mesma se encontra informada através de ofício que já foi solicitado. Então, sendo realizado todos os trabalhos do ramal, do Cedro, ramal do Linha Nova, ramal do Bigode, e em seguida fez uso da palavra o nobre vereador Márcio, o mesmo saudou a todos, parabenizou todas as mães pelo seu dia, fez uma indicação verbal ao secretário de obra, que seja feito o paliativo da rua B. O presidente declarou encerrado o pequeno expediente, aberto o grande expediente, não havendo oradores inscritos, o presidente declarou encerrado o grande expediente. O presidente declarou aberta a ordem do dia, que solicitou o senhor secretário fez as leituras da matéria posterior à votação, no parecer 001/002/2019, referente ao projeto de lei 001 do Poder Executivo, aprovado com 6 votos.
O presidente declarou aberta a explicação pessoal. Não havendo oradores inscritos, foi encerrada a explicação pessoal. Nada mais havendo a ser tratado sobre a proteção de Deus, foi encerrada a presente sessão. Vereador Silvio Cavalcante Bess, primeiro secretário. Vereador Francisco Luciano Costa Queiroz, segundo secretário. Adailton dos Santos Oliveira, presidente. E aqui... Estado do Acre, Prefeitura Municipal de Bujari, Gabinete do Prefeito. Ofício do Gabinete número 104/2019, Bujari, 15 de maio de 2019. Ao excelentíssimo senhor Adailton dos Santos Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Bujari, de Rio Branco, Acre. Está errado. Bujari, Acre. Ao senhor presidente, com os cumprimentos devidos, usamos os presentes instrumentos para encaminhar ao ex-poder as cópias da lei complementar 614, 15 de maio de 2019, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Bujari, os REFs. Na oportunidade, colocamos à inteira disposição, estamos os votos em consideração. Respeitosamente, Romualdo de Souza Araújo, prefeito. Na Lei Complementar número 614, 15 de maio de 2019, institui o Programa da Recuperação Fiscal do município de Bujari, onde se fala da REFs e da outras providências. Esta lei complementar entrará em vigor dessa data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Bujari, 14 de maio de 2019, Romualdo de Souza Araújo. Vai falar aí. Está encerrado o expediente do dia. Está aberto o pequeno expediente. Tem algum vereador que queira falar? Então, quero convidar aqui o vereador Zico, né? Vamos passar para ele o pequeno expediente para fazer a fala, vereador. Que o senhor foi o autor do requerimento a esta casa, de pedir hoje, né? Que o nosso amigo, professor Mário Roberto, né, estivesse aqui para a apresentação do livro, né? Escrito pela sua autoria, diretor da Escola Pública do Acre. Então, em respeito a esta casa deliberou e aprovou o requerimento do vereador Zico. Então, eu vou passar a palavra para o vereador Zico explanar o requerimento. Boa noite, senhor presidente, colega vereadores, vereadora Mariazinha, população presente, funcionário desta casa, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a galeria na pessoa da Marileide, presidente do Sinteac. Todos sejam bem-vindos a esta casa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esta noite maravilhosa que Deus nos permitiu. Eu quero agradecer aos colegas vereadores pela aprovação do requerimento da vinda do professor Mário Roberto, mais conhecido como popular Shelley, pelo lançamento do seu livro, Diretor de Escola Pública no Acre. Eu quero aqui parabenizar o professor Mário pelo seu desempenho, aos
longo tempo que tem na nossa cidade, do município de Bujari, na faixa de uns 40, 45 anos que o Mário já está no nosso município, filho do seu Moisés Carneiro Torres e da dona Maria de Lourdes Machado Torres. Tem uma história no nosso município. O professor Moisés também, escritor acho que está na 5ª edição, Shelley, do livro do município, né? Na 4ª edição do livro do município. E o professor também encarou esta realidade e com sucesso e com a permissão de Deus conseguiu também fazer o lançamento do seu livro no dia 26 de abril na Universidade Federal do Acre. Então a gente fica muito feliz por ter um professor da nossa cidade, como vários têm aí formado, o professor Arimateia, que hoje é advogado, que está aí presente também, professora Marileide, professor Tonheiro, Deusimar. Então, são todos muito importantes para o nosso município. Eu estudei com o professor Mário, se não me engano, acho que foi da 5ª à 8ª série, terminei o 1º grau, junto com ele, dando aquele apoio para a nossa turma, e é um exemplo de professor no nosso município. Então, eu fico muito feliz, né, por este momento de ele estar aqui agora nos representando com o seu livro. Já é mestre em educação, tem um conhecimento muito grande, a cada dia vem desfrutando e compartilhando seu conhecimento com a população e com os amigos que estão ao seu redor. Então, eu quero parabenizar o Mário, né, nosso professor L. Foi muito importante na nossa turma da 8ª série, o padrinho da nossa turma, e às vezes a gente pensava em desistir, e ele sempre ali ao nosso lado dando apoio. E através desse apoio que ele veio dando para a nossa turma hoje, a maioria da nossa turma da 8ª série, quase todos estão formados, outros se formando. Sempre pensei em desistir, mas ele sempre dizia e aconselhava a gente para nós não desistir dos nossos estudos. E com todo o esforço, e a gente vê, né, o conhecimento que o nosso professor hoje tem. Hoje está de volta às salas de aula, dando aula na Escola São João Batista, e com certeza muito aproveitoso ter um professor como o Mário ensinando mais uma turma aqui do nosso município. Eu estou muito feliz por esse momento e quero parabenizar mais uma vez ele, agradecer aos vereadores pela aprovação do requerimento, que daqui a um pouco o Mário vai estar aqui fazendo a sua apresentação. Eu vou só ler aqui a biografia do Mário. Mário Roberto Machado Torres, mestre em Educação na linha de Pesquisa, Políticas e Gestão Educacional pela Universidade Federal do Acre, especialista em Gestão Escolar e licenciado em Pedagogia, docente da Educação Básica na Rede Estadual do Acre, especialista em Educação na Rede Municipal de Educação do município de Bujari, possui experiência na área de Educação e com ênfase em Administração de Sistemas Educacionais, Direção de Unidades Escolares, Docência no Ensino Superior e na Pós-Graduação e na Formação de Professores. Então, fica aqui as minhas palavras, agradecer a todos que estão presentes, ele parabenizar mais uma vez, Mário, e sucesso nessa sua nova jornada e caminhada. Que esse não seja só o primeiro de vários que você vai escrever ainda para nós, com toda certeza. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Alô, som. Oi, tá falando aí? Então, vou tirar isso aqui. Quero convidar o vereador Zico para assumir o trabalho da casa. Vai falar? Vou. Próximo Ramidinho, né? Eu convido o vereador Adaildo para fazer uso da palavra. Quer falar para a comunicação?
Eu quero complementar a mesa na pessoa do nosso presidente, vereador Zico, e os demais vereadores aqui presentes. E da galeria eu quero, como eu já falei no começo, na pessoa do meu amigo Tonheiro, que seja saudado a todos e seja bem-vindo a esta casa. E quero também aqui cumprimentar a mãe do Shelley, seja bem-vinda. Marilede, a esposa do Shelley também, que seja bem-vinda. Arimateia, esqueci agora o nome do filho do Shelley, esqueci o nome, mas seja bem-vindo também. E todos sejam contemplados, e o garotinho ali também, o principal está só de olho, né, garotinho? Pois é, eu quero, nas minhas palavras, presidente, primeiro, eu quero lhe agradecer pelo requerimento que foi entrado nesta casa, hoje, em homenagem a um bujariense que, para quem conhece, sabe quem é a pessoa dele e também sabe da sua história e da sua inteligência educacional do nosso município. Então, o meu vereador está de parabéns. Quero parabenizar, vereador Zico, por ter pedido a esta casa o requerimento que foi aprovado pelos 9 vereadores desta casa. Foi aceito. Que era para ter sido na segunda passada, mas infelizmente teve um imprevisto. E hoje, por incrível que pareça, dia 20 de maio, que significa o Dia do Pedagogo. E todos os professores começam pela parte de pedagogia. Está ali o Tonheiro, está ali o Deusimar, que começaram na parte de pedagogia, não foi, Tonheiro? Deusimar, a professora Marilede, está ali a outra professora, Arimateia, e meu amigo Shelley. Então, quem está de parabéns é o nosso amigo Mário Roberto, viu, Shelley? Quero lhe parabenizar na sua pessoa pelo dia de hoje, e na sua pessoa eu quero, em seu nome, também parabenizar todos os pedagogos e professores que estão na galeria. E quero dar meu parabéns por esse grande livro. Eu não li ainda, mas já sei que vou ler ele e vou comprar um dele. E já convido os 9 vereadores, cada um, comprar um livro desse, que é muito bom. Eu tenho certeza que vai ser de fundamental para nós e para o futuro, para os nossos filhos. Então, fica aqui as minhas palavras, a minha exclamação e volto na explicação pessoal. Então, eu deixo livre, já aqui à vontade, professor Roberto, para o senhor fazer a sua explanação daqui a pouco e se sinta como se estivesse em casa. E esta casa lhe recebe com todo respeito e com todo carinho. Obrigado. Eu convido para fazer uso da palavra o vereador Raimundinho. Boa noite, presidente, demais vereadores. Cumprimentar aqui o professor Mário Roberto, nosso amigo Shelley, e a nossa bancada ali, na pessoa do nosso ex-vereador, prefeito e atual professor, o seu Antônio Raimundo de Brito Ramos. Eu estava dando uma pesquisada aqui, parei porque não estava conseguindo achar. Eu, nos meus anos, faz pouco tempo, de primeiro ano e segundo do ensino médio, uns 20 e poucos anos mais ou menos, já fazem, eu gostava muito de ler um autor chamado, algumas frases do Olavo Bilac. E uma das frases
que eu sempre gostava de escrever e até citar em qualquer oportunidade que eu tinha, era que onde ele falava, abre aspas, a melhor maneira de se obter homens livres é educá-los. E essa frase, ela diz tudo da educação, só que ela incomoda muitos. A prova disso é hoje, né? Nós temos hoje um país governado e muitos dos ministérios importantes, como da educação, governados e chefiados por alguns que parecem não dar devida importância para a educação e que se sentem incomodados quando se movimenta, quando a educação se mexe, quando a educação se estremece, quando a educação se faz ver. Por isso, porque parece que a liberdade de expressão, a liberdade de conhecimento, ela não agrada aqueles que há muitos anos, né, há muito tempo, há séculos, usurparam do poder apenas por títulos e por nome, menos por capacidade ou por qualidade. E a gente tem aqui hoje a oportunidade, vereadores e população, de reverenciar aqui um de nós, um bujariense. A gente sempre faz homenagem aqui àqueles que colocaram as primeiras pedras no Bujari, aqueles que pegavam nas cabritas, a dona Carmen que pegou os primeiros bebês, a dona Tonheira, a dona Raimunda. Isso é muito justo, mas a gente também está tendo a oportunidade agora aqui de estar homenageando um de nós, um bujariense, que tanto foi feito por ele lá atrás e depois ele começou fazendo. Quando eu falo que eu estava no primeiro ano, acho que o Shelley deu aula para mim no 6º ano, o 5º mais ou menos. 11, 12 anos de idade mais ou menos. Ele era novinho, mas era até de matemática quando ele começou. Aí depois ele enveredou pela pedagogia e se tornou professor, diretor da maior escola do município por 2 mandatos e não parou por aí, né? Fez faculdade, fez mestrado e a gente tem notícia em todo município que a gente vai que teve alguma aula, alguma participação do Mário Roberto nos cursos da universidade espalhado pelo estado. Então isso faz com que a gente entenda e acredite ainda mais que a educação faz sim a gente ser melhor e sem querer parecer melhor, né? O Zico estava comentando agora há pouco do jogo, que a pelada que se fazia há 30 anos atrás, o Sheldon ainda continua nela. Então, é o mesmo professor que jogava pelada lá atrás com a gente quando a gente estava iniciando, é o mesmo camarada que hoje é escritor, é autor, foi diretor, é professor, e é essa pessoa da educação de Bujari. E esse Shelley que eu estou dizendo, por que é um de nós? Porque aqui tem o professor Tonheiro que está se aposentando, o professor Garotinho que está se aposentando, tantos outros professores que tem aqui, a professora Maria que saiu um pouco da sala de aula, foi para a polícia, depois volta, e tem tantos outros aqui, né, que também já fizeram e que também fazem, mas a gente na oportunidade que tem de estar agraciando e estar sendo agraciado com a obra do professor Mário, a gente também se lembra de todos esses aí que tanto fizeram e que também tanto fazem. Então a gente só tem que dizer para o professor aqui, para a família do professor, que Bujari tem sim que agradecer e se sente agraciado com a sua obra. Então essa obra, inclusive eu conversando, vereador Zico, com o Maninho e com a professora Rosa esses dias, eu estava sentindo falta, Tonheiro, de termos nas escolas, eu senti isso no desfile aqui, a falta da educação municipal, da educação local, da educação do nosso conteúdo local, da história de Bujari. Alguém me perguntou, vocês não têm um livro do seu Moisés? Acho que queriam fazer alguma participação no desfile. E ali eu comecei a perceber que está faltando alguma coisa ali. Então a gente tem, e esse livro é um ponto para isso, o livro do seu Moisés é um ponto para isso, e outras obras que tem do seu Isaac, e de outros tantos aí, que tem, garotinho, que ser resgatado para a sala de aula local. A gente pode não ser cobrado numa prova de concurso nacional ou no Enem, mas isso faz bem para a gente. Então eu senti que eu observei que isso está fora da sala de aula, aqui, local. Então essas coisas nossas também têm que ser colhidas aqui dentro. Presidente, no momento era só isso, muito obrigado. Eu convido agora o professor Mário para fazer a sua apresentação
fique à vontade a fazer a sua fala. O cara é alto, né? Isso é bullying. Inicio minhas palavras cumprimentando a mesa diretora da Câmara, o presidente, secretário, o primeiro secretário, o segundo secretário. Cumprimento também os demais vereadores e vereadora, a plateia aqui presente, né, pessoas ilustres e especiais para mim. Está ali minha mãe, né, que é de uma sabedoria incrível, minha esposa, né, companheira, Marileide, companheira de luta, Arimateia, companheira de luta, o herdeiro das dívidas, Moisésinho, o Tonheiro, Deusimar, a professora Roseli, e também aqui a Mariazinha, que também já militou no campo educacional como professora, que são companheiros dessa missão, da missão mais bonita da humanidade, que é ser professor. Professor é professar uma ciência, ensinar, né? E hoje, no contexto atual, nós temos um desafio enorme e muito difícil, que é ensinar quem não quer aprender. Né? Hoje o mundo é mais sedutor do que o mundo, né, da nossa geração, e, portanto, os jovens são mais seduzidos para outros caminhos. E quando vão para a escola, muitos deles só vão, né? E em sala de aula, um dos desafios é justamente esse. A gente ensinar um aluno desmotivado e que não está a fim de aprender. E esse é o principal papel do professor. Não mais aquele transmissor de conteúdos, mas aquele que mobiliza, que motiva o aluno, que faz o aluno ficar afim. E quando o aluno fica afim, aí as coisas tudo acontecem. Né? Dito assim, parece simples, mas não é. Principalmente hoje, né? Que todo mundo fala de escola, que todo mundo fala de educação, mas muitos deles nem conhecem, né? Poucos foram às escolas e tal, e começam a dar seus palpites. Eu quero fazer um agradecimento especial também ao vereador Isomar, né, nosso popular Zico, pela iniciativa de apresentar esse requerimento. Eu quero agradecer também aos demais vereadores que acolheram, né, e que aprovaram, porque é um momento muito importante para mim, em especial, né, para minha família. Daqui a pouco eu vou explicar mais um pouco sobre isso. Eu tenho uma carreira no magistério que já vai completar 28 anos, né? Eu comecei muito cedo, realmente, Raimundinho, que foi meu aluno, né? E hoje sou professor da filha dele. Então, né, essa vida, esse ciclo, o Zico também foi meu aluno, como ele já falou, né? Eu tenho ali na plateia o Alisson, que também atualmente é meu aluno, convidei, quero agradecer também a presença dele por vir prestigiar. Meu compadre Edilson, que está ali. E porque, assim, agradecer também algumas pessoas que já estão aqui presentes, como eu já mencionei, pessoas que fizeram parte da minha caminhada, na vida, na minha caminhada pessoal. Agradecer à Câmara, ao vereador Zico e à Câmara, por esse momento, né, de homenagem, de deferimento, e isso é muito importante para mim. Agora chegou também o Marieldo, né, que é meu tio, que é uma pessoa muito importante também nessa minha caminhada, principalmente nos estudos, né, porque na época que aqui não tinha ensino médio, a gente era obrigado a ir para Rio Branco, né, então o Eldo foi meu sustentáculo, né, que me deu todo o apoio e até me sustentou lá. Então é uma palavra, inclusive,
esse agradecimento a ele eu faço aqui no livro. Porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho, né? A gente está sempre acompanhado. Mas esse agradecimento à Câmara por essa homenagem é por um motivo, que isso geralmente acontece em todos os lugares, certo? Eu queria fazer uma leitura de uma mensagem que eu encontrei, que fala de um texto bíblico, certo? Que diz assim: uma pessoa é respeitada em toda parte, exceto pelos que lhe conhecem. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. Marcos 6, de 4 a 5. Diz a palavra de Deus que Jesus chegou à sua terra natal juntamente com seus discípulos, no sábado, e começou a ensinar na sinagoga, e o povo estava admirado com a sua sabedoria, se perguntando de onde vinham aqueles ensinamentos, quem poderia deter tamanho conhecimento e quem poderia fazer tantos milagres. De repente, essa mesma gente o reconheceu e começou a indagar se não era ele o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão, além do fato de se encontrarem naquele lugar as suas irmãs e, por conta disso, ficaram desiludidos com ele. Então Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, exceto na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que o povo estava maravilhado com Jesus, com sua sabedoria, com seu conhecimento e com seu poder. Entretanto, a partir do momento que aquelas pessoas viram que se tratava de uma pessoa que eles conheciam, parece que tudo aquilo que estava deixando maravilhados deixou de existir. Caiu por terra e, por conta disso, ficaram decepcionados. Infelizmente, é assim mesmo que acontece. Temos uma enorme dificuldade de valorizar as pessoas a quem conhecemos, ou que convive conosco, ou que estão ao nosso lado. O ser humano, de forma geral, tem essa dificuldade enorme de valorizar as pessoas com quem elas conhecem, com quem caminharam junto, quem convive e tal, né? Basta pegar um exemplo em casa. Geralmente nas casas, os melhores pratos, os melhores copos e tal são guardados para momentos especiais com outras pessoas, com visitas importantes, né? Geralmente não são utilizados com as pessoas que de fato são importantes, que são as pessoas com quem convive todo dia, né? A família. Então, na sociedade não é assim. Em contrapartida, temos grande facilidade de conceder honra a quem não conhecemos, a quem não vive o dia a dia conosco, ou a uma pessoa estranha. Diz as Escrituras que aquela gente deixou de vivenciar os grandes milagres que poderiam ser feitos naquele lugar, pois aquele comportamento por parte deles impediu que eles acontecessem e somente alguns poucos enfermos foram curados. A grande verdade é que aquelas pessoas eram preconceituosas e não conseguiam ver quem era Jesus. Somente enxergavam o carpinteiro, sentiam-se ofendidas com o fato de outras pessoas o seguirem, apesar de, no primeiro momento, terem ficado impactadas com as suas palavras. O preconceito e a inveja falaram mais alto. Jesus poderia ter feito uma quantidade de milagres muito maior naquele lugar, mas tomou a decisão de não fazê-lo, em virtude da incredulidade daquelas pessoas que não conseguiram separar o carpinteiro do enviado por Deus. Por conta disso, Jesus partiu para outro lugar, à procura de pessoas que tivessem um comportamento diferente e se rendessem às evidências dos milagres que eram operados por ele. Esta passagem tem um grande ensinamento para todos nós, que muitas vezes temos ao nosso lado pessoas que poderiam mudar as nossas vidas, como um conselho, uma palavra, um ensinamento. Mas, infelizmente, a grande maioria de nós age como aquela gente, não conseguindo crer nessa possibilidade. E, no final, os únicos perdedores somos nós, que deixamos de passar essas oportunidades, como aquele povo que deixou de presenciar muitos milagres que poderiam ter acontecido. Pense nisso. Façamos uma reflexão. E o vereador Isomar também e o Raimundinho falaram um pouco sobre isso, né? Eu não sou Jesus e não estou aqui me comparando a Jesus de forma nenhuma, porque ele é incomparável, primeiro de tudo. Mas, além de mim, existem tantas outras pessoas aqui no Bujari que
umas até que já deram a sua vida, né? Que batalharam, que ajudaram a desenvolver, a crescer esse município. Mas por elas serem daqui, elas não são honradas, elas não são valorizadas, certo? E muitas dessas pessoas terminam indo embora para um outro lugar, certo? Eu iniciei minha carreira como professor aos 18 anos de idade, ainda menino, né? O único professor de matemática, um rapaz de 18 anos, menino, né? E era o único professor da cidade e ministrava aula para todas as turmas. E o tempo vai passando, a gente vai se modificando, a gente vai aprendendo, e eu sempre tive esse desejo, né? Sempre tive esse desejo, tanto que eu coloquei aqui na epígrafe do meu livro. Toda experiência de aprendizagem se inicia com a experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto do latim affetare, que quer dizer ir atrás. É o movimento da alma na busca do objeto de sua fome. É o eros platônico. A fome que faz a alma voar em busca do fruto sonhado. Pensamento de Rubens Alves, que também é um educador, né? Então, a gente tem que ter esse desejo. Nesse momento, eu estou com filosofia aqui, da Deusimar, meu companheiro, né, de luta, da mesma época, e hoje é o diretor da escola que eu estou trabalhando, na disciplina filosofia. Aristóteles, um filósofo da Grécia Antiga, ele já dizia: o desejo de saber está em todas as pessoas, está dentro, está no interior de cada uma delas, de todas, sem exceção. Agora, algumas pessoas ainda não despertaram o desejo de aprender. O papel do professor é justamente despertar esse desejo, incentivando, né? Porque o motivo está dentro de cada um também. O motivo é do interior, certo? E eu estou falando isso sobre professor porque hoje é o dia do pedagogo, como o nosso presidente Adaildo já fez referência. E eu queria aqui também parabenizar todos os pedagogos, né? Num momento muito importante da nossa história, um contexto muito desfavorável à educação. E ainda falando da Grécia Antiga, pedagogo vem do grego pedagogos, que significa, na verdade, o pedagogo na Grécia Antiga era o escravo que conduzia o filho de pessoas que tinham posse para levar até a escola para estudar. Então, o pedagogo era quem fazia o meio de campo entre dois grupos sociais muito importantes, a família e a sociedade. Num determinado momento da vida, os filhos permanecem em casa, né, com seus pais, com as suas famílias. Chega um determinado momento, ele precisa conhecer outros espaços. E quem levava, quem conduzia essa criança até esse outro espaço era o pedagogo, certo? E esse pedagogo na Grécia Antiga era um escravo. Se a gente for comparar hoje, fazer uma análise, nós não deixamos de ser escravos, né? Nós continuamos escravos, né? Ganhando menos, sem reconhecimento, sem valorização, sendo massacrados, né? Sendo agredidos e tantas outras coisas, né? Que hoje muita gente que não conhece a escola fala mal da escola. Por exemplo, nós temos um presidente hoje que foi eleito com base de muitos argumentos. Um deles é que existia um tal de kit gay na escola. Ele se elegeu, certo? E descobriu que não existia o kit gay. Aí ele decidiu acabar com a escola, né? Porque as políticas que estão sendo desenvolvidas é para acabar com a escola, né? Corte de recursos e etc., né? Redução de Fundeb, todas as políticas é justamente para acabar com essa escola. E essa escola é fundamental para nós, certo? Então, em homenagem ao pedagogo, eu também queria dizer o seguinte, que Sócrates também um filósofo muito importante da Grécia Antiga, pode ser comparado a um falcão. Sempre queria voar mais alto, levando junto os seus discípulos e alimentá-los de saber. O professor também pode ser comparado a Sócrates e a um falcão. Ele quer sempre que seu aluno, seu discípulo, voe alto, né? E alimentá-lo de saber. Então, fica aqui todos os meus agradecimentos e minhas felicitações a todos os pedagogos. Para agora eu entrar
no que eu vim fazer aqui, que foi apresentar esta obra. Essa obra se mistura com minha vida pessoal e com minha vida profissional. Não poderia ser diferente, né? Porque o título, Diretor de Escola Pública do Acre, e eu abordo 3 questões nesse livro: a função de diretor, a formação e a remuneração. Esse livro ele é resultado de uma pesquisa quando eu fiz o mestrado aqui pela universidade. E também fazendo história, porque eu sou da primeira turma de mestrado da Universidade Federal do Acre. Certo? Então, primeiro saiu esse aqui, que é a dissertação de mestrado. Quando essa dissertação é colocada, quando ela é disponibilizada na internet, a editora Apres, de Curitiba, ela entra em contato comigo, né, dizendo que viu a minha dissertação e que ela tinha potencial para ser transformada no livro. E aí perguntou se eu tinha interesse, e se eu tivesse interesse, que eu enviasse para ele essa dissertação, que trata desse tema, né, de um tema específico, que é a educação, que é o diretor de escola. Hoje nós temos aqui na plateia um diretor que está trabalhando, e ele sabe do que eu estou falando. É uma figura central e muito importante na gestão educacional, porque converge para ele todos os problemas e todas as dificuldades, e a gente tem que ser um de tudo. Então, a editora entra em contato comigo, eu mando para eles, tem um comitê executivo que analisou e me responderam que, se eu quisesse, né, logicamente, fazendo um investimento financeiro, essa dissertação poderia ser transformada em um livro. E aí, para o meu currículo, para a minha trajetória, né, era interessante. Mas aí, né, tem outra questão, né, que pega muito, que é justamente a questão financeira. Então, escrever um livro não é fácil. Publicá-lo é muito mais difícil do que escrever. Né? Está aí. Meu pai publicou 2 livros sobre a história do Bujari, já escreveu o 3º, está escrevendo o 4º, e ainda não publicou o 3º nem o 4º por conta dessas questões. Para o futuro, eu já tenho outro projeto com meu irmão também, né, que também foi falado agora há pouco. Eu tenho um irmão que é artista visual, e aí esse livro, o segundo livro que meu pai escreveu, que fala sobre a história do Bujari, né? E aí eu, como fui diretor de escola por 8 anos também, eu observei que este livro era utilizado nas salas de aulas. Só que para algumas séries, como o primeiro, o segundo e o 3º ano, este livro não era adequado, né? Porque vocês sabem das etapas e o tipo de livro que tem, né, tem que ser adequado àquela faixa etária. E aí eu conversei com meu irmão e nós estamos concluindo agora a história do Bujari para as crianças, né, infanto e infanto-juvenil. Então, é um livro que conta a história do Bujari, com ilustrações e um texto pequeno que é adequado para essa clientela, para ser utilizado, inclusive, na escola. Então, eu escrevi o texto e o Tito ilustrou. Já está concluído, agora a gente vai ver o orçamento e tudo. Então, veja bem, e aí o livro saiu, né? Então, foram 2 anos de estudo para ele, né? Depois, assim, escrevendo mesmo, foram 5 meses. Esse livro ele está dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo trata do diretor de escola pública no Brasil, né? Esse capítulo é uma pesquisa bibliográfica, né? Então eu li vários livros, teses, dissertações, artigos que falavam desse contexto histórico do diretor. Quando é que surge o diretor? Então, no primeiro capítulo, eu falo como é que se configurou a função de diretor de escola pública no Brasil. Então, eu falo do diretor desde a chegada dos jesuítas aqui no Brasil colônia, né? Que naquele momento era chamado de reitor. E esse reitor, que hoje é o nosso diretor, ele era nomeado pelo rei de Portugal. Certo? Diretor de escola pública com essa nomenclatura vai surgir no Brasil na década de 1930, quando o governo brasileiro cria os grupos escolares. Criando os grupos escolares,
aí cria a função de diretor de escola. No primeiro capítulo ainda também, então, desde Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, todas as repúblicas, Primeira República, Segunda República, como é que se configurava a figura do diretor. Isso está no primeiro capítulo. No primeiro capítulo ainda eu faço uma discussão sobre se diretor de escola é uma função ou se é um cargo público, né? Aí eu precisei utilizar aqui de um referencial do direito administrativo. Cadê o Arimateia? Né? Do direito administrativo, para a gente fundamentar essa parte. O que é um cargo público? Né? Um cargo público é um pedaço, é uma parte de uma administração pública. E, segundo a nossa Constituição, só pode acessar um cargo público através de concurso público, certo? E uma função? Uma função é uma atribuição, uma responsabilidade que se dá a uma pessoa que já é detentor de um cargo público. No caso, o professor é um cargo público, né, faz parte de uma administração, portanto, professores são funcionários públicos, certo? E para você ter acesso ao cargo de professor, tem que fazer concurso de provas e títulos. Agora, diretor sendo uma função, você pega um professor e dá a ele uma responsabilidade, uma atribuição de dirigir uma escola, né? Da mesma forma, um coordenador pedagógico. Um coordenador pedagógico, antes de mais nada, um professor, certo? A coordenação é uma atribuição, portanto, é uma função. Então, o direito administrativo, ele regulamenta tudo isso. Então, dito isso, alguns governadores entraram no Supremo Tribunal Federal nosso, né, que é a nossa corte máxima, né, que protege a nossa Constituição, porque eles alegaram o seguinte, que diretor era um cargo público, que fazia parte do poder discricionário do governador e, portanto, ele tinha que nomear, né, fazia parte da administração pública. Aí o Supremo analisou e concordou com os governadores, dizendo que diretor de escola não é uma função, é um cargo público, portanto, o ingresso ao cargo diretor tem que ser via concurso público. Então, essa é a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, não é um cargo comissionado, nem é uma função, é um cargo. E para ser diretor no Brasil, teria que fazer concurso público, como é o caso do estado de São Paulo. Em São Paulo, tem a carreira de diretor. Qualquer pessoa, se tiver a formação, faz o concurso, se passar, ele é diretor para o resto da vida, certo? E é lotado numa escola, e ele fica lá até se aposentar, ou ser removido, ou ele falecer e tiver que sair, né? Ou se ele sofrer alguma sanção disciplinar e ele perder o cargo público, certo? Mas os teóricos que eu estudei, né, eu quero destacar aqui dois, inclusive são duas pessoas vivas, o professor Vitor Henrique Paro, que é da Unicamp, de São Paulo, professor aposentado, doutorado, e o professor Ângelo Ricardo, da Universidade Federal do Paraná. Inclusive, esteve aqui no Acre, eu estive com ele. São dois teóricos que eu uso como referencial teórico. E o que é que eles vão dizer? Que a despeito da decisão do Supremo, diretor não é cargo coisíssima nenhuma, é função, certo? E se é a função, aí pode caber tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, todas as leis municipais ou estaduais de eleição de diretores são inconstitucionais, todas elas, tanto dos municípios como dos estados. Mas, mesmo assim, né, o Supremo considerando inconstitucional, as eleições para diretores, ela acontece pelo Brasil afora, não só aqui no Acre. Acontece em vários municípios e em vários estados brasileiros, certo? Porque nós temos essa característica no Brasil, um país que não cumpre a lei. E depois, nesse primeiro capítulo, também eu falo sobre a política de formação do diretor de escola. Quais são as principais políticas que o Brasil desenvolve para formar esse profissional tão importante dentro dessa conjuntura educacional? Então, são três grandes políticas, né? O curso de progestão, o curso, um outro curso, e também
no governo Dilma, que nós tivemos uma iniciativa aí, mas como ela saiu também, essa iniciativa também já saiu fora. Na outra parte, finalizando o capítulo 1º, eu falo sobre a remuneração do diretor de escola do Brasil. Ela é atrativa? Assim como o salário, assim como a remuneração do professor, a remuneração do diretor também não é atrativa. Isso no Brasil afora. Eu utilizo pesquisa aqui do professor Ângelo Ricardo e de outras pesquisas de pesquisador do Brasil afora que apontam para isso. Um diretor no Brasil, ele recebe em torno de 60% a mais do salário de professor, certo? Aí vocês imaginam, por exemplo, um professor, né, que já tem uma carga de trabalho enorme, uma escola com 1.500 alunos, por exemplo, já tem uma carga de trabalho enorme, imagine o diretor, né? E o cara exercer essa função de cuidar de toda a escola, ele vai receber 60% a mais do salário do professor. Então, é irrisório, e eu fecho o capítulo dizendo que essa remuneração ela não é atrativa. No capítulo 2º, aí eu trago para o Acre. Trago para o Acre e analiso a função diretor, que eu considero função também, assim como o Vitor Henrique Paro, e discordando da decisão do Supremo Tribunal, inclusive, eu trago para o Acre, analisando as 3 principais leis de gestão democrática do Estado do Acre. E como os senhores e a senhora e todos que estão assistindo sabem, a gestão democrática é um princípio da Constituição Federal de 88, que está lá. O princípio do ensino brasileiro é gestão democrática das escolas públicas, certo? E esse princípio ele foi referendado também na LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação. Portanto, o nosso sistema educacional do Brasil, ele é orientado pela gestão democrática. E a gestão democrática, para ser gestão democrática, ela tem que ter basicamente 2 coisas, que também está expressa em lei: participação e autonomia. Participação da comunidade escolar nos colegiados da escola e participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto político-pedagógico. Então, democracia tem a ver com participação, mas participação efetiva, não é uma participação faz de conta, como a gente costuma ter muito no Brasil. E autonomia, né? As escolas têm que ter autonomia. Isso não significa independência, né? Muita gente confunde, né? Lá em Tarauacá, por exemplo, trabalhando com a disciplina Gestão Escolar, eu convidei 2 diretores para fazer uma palestra com nossos alunos e tal, e eles reclamaram muito isso. Dizem que a gestão é democrática, mas a gente não tem autonomia para a gente fazer o que a gente quer na escola. E não pode mesmo, né? Porque a escola ela faz parte de um sistema educacional. Esse sistema educacional tem as suas normas, tem as suas leis, e a escola tem que seguir essas normas. Então, a autonomia não tem nada a ver com independência. Então, eu coloco aqui alguns dados do Acre, né? Analiso essas 3 leis, a Lei 1.201 de 2001, eu analiso a Lei 1.513 de 2003 e a atual lei que está em vigor, que é a Lei 3.141, que foi aprovada agora em 2016, inclusive eu participei da sua discussão, inclusive participei muito, né? E no capítulo 3 eu apresento os resultados da pesquisa, porque eu apliquei questionário para diretores das escolas públicas de Rio Branco, né? E depois, aplicado esses questionários, eu analisei esses questionários fundamentado nesses teóricos e outros que eu falei, certo? Então, com relação à remuneração do diretor, a maior remuneração do diretor no Acre é R$ 8.200. Porque, como vocês sabem, no Acre, de acordo com as nossas leis, as escolas elas são tipificadas de acordo com o número de alunos. Tá? Então, a escola até 100 alunos é a escola tipo A. Essa escola não tem diretor, né? A secretaria escolhe um professor para ficar responsável por ela, paga uma gratificação de 15%. Aí, depois, né, dependendo do intervalo, aí nós vamos ter diretores e também as remunerações referentes a essas classes. Então, o diretor de escola com mais de 2.000 alunos no Acre, que recebe R$ 8.200. E nós só temos 2 escolas no Acre que tem mais de 2.000 alunos.
o SERB, né? CESEM, lembrando aqui da minha época de CESEM, o SERB, que tem mais de 2.000 alunos, e a escola Dom Ruth, em Cruzeiro do Sul. São as únicas escolas que têm mais de 2.000 alunos, e o diretor dessas escolas que recebe R$ 8.200 de remuneração, certo? O que é também um salário que não é, uma remuneração que não é atrativa. Porque se a gente for comparar, por exemplo, com diretores das secretarias no organograma do governo, né? Hoje um diretor de qualquer secretaria do governo ganha em torno de 15, 16, 17 mil reais. E um diretor para dirigir uma escola com 2.000 alunos, uma comunidade gigantesca, ganha metade disso, certo? Sem contar os descontos do imposto de renda aí, né, que já está na última tabela, já é descontado 27,5%. Então é irrisório. Mas é dessa forma que na nossa educação, nossos diretores são tratados. Com relação à formação de diretores no Acre, nós temos, em termos de escolaridade, nós temos uma formação, a pesquisa mostra que nós temos uma formação boa, né? Até porque, por força da lei, para ser candidato, ele precisa ter nível superior, né? Em qualquer área. Então, em termos de escolaridade, nós temos uma formação muito boa dos nossos diretores, porque, com exceção de algumas escolas na zona rural, em lugares distantes, por conta de carência, aí pode ter um ou outro diretor com nível médio. Mas a grande maioria dos nossos diretores tem nível superior, e muitos deles até, a minha pesquisa aponta, 62% dos nossos diretores têm especialização, né, fez especialização em alguma coisa, então tem uma formação boa. Um dado preocupante que a pesquisa aponta, né, que está no livro também, é com relação à formação continuada. Né? Hoje o mundo, o mercado, ele exige que o trabalhador, que o funcionário esteja sempre se atualizando, porque o mundo está se modificando muito rapidamente e exige cada vez mais de um profissional mais preparado. Então, depois que o diretor, né, como é que se dá isso? Né? Primeiro ele faz um curso de formação, depois tem um curso de certificação. Se ele for aprovado, aí ele pode disputar a eleição, né? A comunidade vai escolher quem ela achar melhor desses aprovados. Depois de eleito, o diretor tem, durante o mandato, que são de 4 anos, né? Eu estou falando do diretor de escola da rede estadual, que é a minha pesquisa. Durante esses 4 anos, a secretaria é obrigada a oferecer curso de formação continuada para esses diretores, certo? E pelo que eu pesquisei, a maioria dos cursos que são oferecidos para os diretores são justamente no aspecto administrativo. Aí aqui eu entro na questão da função do diretor. Qual é o papel do diretor? Né? O que o diretor faz realmente? Há confusão. Aqui no Bujari, então, há muita confusão com relação a isso. Né? Qual é o perfil adequado do diretor de escola? Eu lembro quando eu era diretor, entendeu? Tinha isso. Então, o trabalho do diretor consiste em 3 aspectos, ou em 3 dimensões. O aspecto pedagógico, né, que é o aspecto do ensino, que esse é o principal de tudo, é a razão da existência da escola, certo? Então, o diretor de escola pública tem que ter um perfil pedagógico. Ele tem que se voltar principalmente para a parte de ensino, porque numa administração nós temos atividades meios e atividade fins. Fins são as finalidades daquela ação. Então, qual é a finalidade da escola? A aprendizagem do aluno. Então, essa é a atividade fim. E a atividade meios? É toda a forma de organização. Contratação de professores, formação deles, compra de equipamentos, reforma de escola, controle de frequência dos funcionários, material, etc, etc. Essas são as atividades meios. Elas são organizadas para que a gente consiga as atividades fins, que são os resultados da escola, que é a aprendizagem dos alunos. Então, uma escola tem que se organizar da melhor forma, mais adequada possível, para que o aluno aprenda, certo? E o que eu observei é que boa parte das escolas, ou a grande maioria, invertem isso, certo? É tanto que a própria secretaria, eu apresentei para a diretora de ensino da secretaria esse meu trabalho, e ela discordou um pouco, né? Porque, esse resultado é com base do que os diretores me disseram. Eu perguntei, quais são os cursos que vocês fizeram?
E a maioria dos cursos que eles fizeram são prestação de conta, psicologia de trabalho. A maior parte dos cursos de formação continuada que os nossos diretores fizeram são na área administrativa. Isso também tem uma razão disso. Porque é nessa parte administrativa que os diretores são mais cobrados. Porque os resultados são mais evidentes, né? A aprendizagem a gente só vai ver a médio ou longo prazo. A médio e longo prazo, certo? E a estrutura das nossas escolas estaduais também, a própria lei criou isso. Nós temos um diretor, coordenador de ensino, coordenador pedagógico, coordenador administrativo. E geralmente o diretor se isenta da parte pedagógica, deixa isso para o coordenador de ensino, né? E a parte administrativa fica com o coordenador administrativo. Mas esse trabalho ele tem que ser articulado e conjunto e coletivo, certo? O principal educador da escola é o diretor da escola. Por isso que ele é um educador por excelência e ele tem que ter na mente sempre que o principal da escola é o pedagógico, é a dimensão do ensino, onde ele tem que fazer todos os seus esforços, certo? Eu ando muito em escola, não só aqui em Rio Branco, nem só aqui no Bujari, pelo Acre afora, né? Próxima semana, por exemplo, eu estava falando aqui do texto sobre o profeta. Eu vou a Feijó receber mais uma homenagem da turma de pedagogia. Já recebi 3, né? Então vou receber mais uma placa, a formatura lá. Por isso que eu fiquei muito feliz, né, por esse convite e por esse reconhecimento, porque não tem coisa melhor da gente ter essa valorização, esse reconhecimento na cidade da gente, no lugar da gente, né? Então eu já recebi muitas homenagens por aí. Apesar de que eu também, esse ano, não tenho muito o que reclamar daqui não, né? A Escola José Cesário, quero agradecer também, no desfile do aniversário do município, fez uma homenagem, né? O tema que eu estava desenvolvendo era sobre os escritores e aí no final fez uma homenagem aos escritores locais, que tem outros. Pai do Raimundinho já lançou um livro, meu pai, o nosso amigo poeta também já lançou livro, né? Então, nós temos aqui pessoas nessa área, e tem outras também, né, que podem ser bastante utilizadas, certo? E aí, quando a Secretaria de Educação, que coordena toda a política educacional do Estado, treina seu principal educador na escola, que é o diretor, só em questões administrativas, ela está dizendo qual é a concepção de diretor de escola que ela quer. Ela quer um diretor voltado para questões administrativas, voltado mais para questões administrativas do que para as questões de ensino, certo? E é o contrário, Lógico que, assim, se a gente for comparar e eu não estou dizendo aqui, todas as dimensões administrativas, políticas, né? A administração política diz respeito à relação da escola com a comunidade, porque a escola faz parte de uma comunidade, e essa relação é o diretor e a escola toda que faz, liderada pelo diretor. É importante também. As questões administrativas também são importantes, certo? Mas a gente não pode perder de vista de forma nenhuma a dimensão pedagógica que diz respeito ao ensino. Quais as melhores estratégias que a gente vai levar? A gente tem que pensar quais são os desafios, né? Eu chamo de desafio, né? Que eu não gosto de chamar de problemas. Quais são os problemas que os nossos alunos têm para aprender, certo? E aí vamos pensar a estratégia para a gente superar isso. Aí a escola vai tá bem, certo? E é possível, né? Aqui no Bujari a gente tem muito potencial, muita gente, muitos professores, muitos diretores e tal. Falta um pouco mais de organização, de realmente ser realmente uma prioridade, né? Porque há muito potencial. Nós temos um quadro extremamente qualificado, nós temos aqui no Bujari, né, na educação municipal e na educação estadual, nós temos um pessoal extremamente qualificado, e se der as condições, eles dão respostas e dão retorno, certo? Com relação ainda à formação, a grande maioria dos nossos diretores são pedagogos do Acre. Boa parte, mais da metade, 62% são formados em pedagogia, certo? Aí eu procurei saber também, né? Quais são as melhores escolas?
Aquelas que são dirigidas por pedagogos ou aquelas que são dirigidas por profissionais formados em outras licenciaturas, como, né, eu tenho um tonheiro aqui que é licenciado em espanhol, Deusimar é licenciado em biologia, certo? E aí as pesquisas apontam que não há diferença muita. Os resultados são praticamente os mesmos, de uma escola que é dirigida por um pedagogo e uma escola que é dirigida por um licenciado, certo? Então, não é isso que diferencia os resultados, certo? É fundamental isso por conta de que os professores, e aí eu estou incluindo aqui os diretores, eles são artesãos dos futuros, eles constroem futuros, né? Eles formam pessoas, e pessoas constroem mundos, né? E a gente precisa construir um mundo muito melhor. É lógico que o livro fala de muitas outras coisas, e eu vou ficar aqui à disposição para alguma pergunta, né? Alguma dúvida, mas de forma resumida, o livro trata disso, certo? Eu chamo muita atenção para esse perfil do diretor, né? O que ele tem que se preocupar primeiro, certo? Eu vejo diretores que se preocupam só em colocar a escola para funcionar e pronto, e acha que isso é o suficiente. Não, tem que ver e fazer um trabalho, e é doloroso justamente na parte de ensino, né? Hoje nós temos algumas políticas educacionais a nível federal completamente equivocadas, nós já tínhamos, né? Por exemplo, essas avaliações externas, né? O IDEB. Então, nós temos, hoje as escolas estão escravas disso. Tem escola que está treinando os alunos para fazer essa prova, para ter uma nota legal para dizer que é boa. Uma escola que tem um bom IDEB não significa que ela é uma escola de qualidade, certo? Porque o IDEB só mede uma parte muito pequena da escola, não mede todos, né? Todos os fatores da escola. Um professor lá de São Paulo também, que eu tive o prazer de conhecer lá no Rio Grande do Sul, que é um especialista em financiamento da educação, não só do Brasil, mas no mundo todo, e é uma pessoa simplesmente humilde, né? Porque o conhecimento tem que ser assim, o conhecimento é humilde, né? O Mário Sérgio Cortella, um filósofo da atualidade, já dizia: o conhecimento deve servir para encantar as pessoas, não para humilhá-las, né? Então, o conhecimento é humildade. Então, quando nós chegamos lá e aquele cara veio, né, o pessoal chama, Zé para cá, Zé para acolá e tal, né? Aí, quando a gente foi saber o nome dele, eram os textos, os livros que eu tinha estudado no mestrado. E o cara na maior simplicidade do mundo. E ele disse o seguinte, que o rendimento do aluno tem mais influência os fatores externos à escola do que a própria escola. E ele dá um dado, que a escola influencia no máximo 30% do rendimento da escola. Os 70% são fatores externos, como situação econômica dos pais, escolaridade dos pais, né? Como é que vive essa família. Isso influencia mais a escola, os resultados da escola, do que a própria escola. Então eu não posso dizer, resumir, que uma prova de português, né, que trabalha só leitura e interpretação do texto, e uma prova de matemática que trabalha só resolução de problema, pode medir a educação, a qualidade da educação brasileira, né? São informações e dados importantes que a gente tem que observar, que a gente tem que analisar. A gente não tem que desprezar esses indicadores, não. Mas eles, por si só, não medem a qualidade. A gente mede a qualidade de uma escola justamente observando ela, o nível de aprendizagem que esses alunos têm, né? Porque a gente sabe, eu tenho conversado muito com nossos alunos hoje do ensino médio aqui, né? E essas conversas eu tive com meus filhos também. O nosso aluno do ensino médio estuda para passar na prova, só. Então você passa uma prova hoje, amanhã se tu perguntar a mesma coisa para ele, para um aluno que tirou 10, já não sabe mais responder, certo? Então isso está equivocado, certo? E o diretor, que é o foco do meu trabalho, é uma figura super importante nesse processo. Então, eu quero mais uma vez aqui agradecer ao vereador Chico, toda a Câmara, né, pela acolhida, para eu ter essa oportunidade até de divulgar a minha obra, né? Como eu falei aí que a gente não é valorizado, eu criei um grupo de WhatsApp para me divulgar o lançamento, só para vocês terem ideia como é que são as coisas, para me divulgar o lançamento do livro.
Então, eu peguei praticamente todos os meus contatos que tinha, coloquei nesse grupo, né? Eu falei, ó, pessoal, isso se trata disso, disso e disso. Estou convidando vocês para o lançamento de algumas pessoas assim de forma... como? Você escreveu um livro? Como se tu não fosse capaz de escrever, né? E não importa o tamanho da cidade, aonde ela está localizada, tem pessoas competentes e capazes de fazer não só um livro, mas de fazer muitas coisas boas para essa localidade e para o Brasil. Muito obrigado. Eu convido a vereadora Mariazinha para fazer uso da palavra na explicação pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, a nossa plateia. Gostaria de cumprimentar na pessoa do nosso diretor, né, já que a homenagem é para eles, professor Deusimar, que é mais que diretor nessa cidade, é um amigo, é um professor, né, é um educador, foi meu professor, então que todos sejam cumprimentados na pessoa dele. Para começar aqui já parabenizando o professor Mário pela sua obra lindíssima, só pela sua explanação aqui já podemos ver que é um material riquíssimo e não poderia deixar de ser, já que se trata da sua dissertação de mestrado. Com certeza é um trabalho de suma importância e de relevância não só para o município de Buxari, mas para o estado do Acre e referência para o Brasil. Com certeza. E eu, como sou da área da ciência, professor, não sou da área da pedagogia, né? Eu já gostaria de iniciar a minha fala me referindo a Einstein, quando ele dizia que uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais volta ao tamanho original. E é com essa frase, vereador Zico, que eu quero te parabenizar pelo requerimento e chamativo para que nós pudéssemos prestigiar a obra do professor, né, nosso conterrâneo. É um orgulho para nós termos escritores com tamanha capacidade e tamanho gabarito, né, para escrever e falar dessa função de diretor no nosso município. Infelizmente, como o professor bem colocou aqui, a educação é um dos segmentos onde existe pessoas mais bem preparadas, ex-prefeito Tonheira, mas também é o local onde menos somos valorizados. Eu sou vítima, né, disso e por isso estou hoje em outra secretaria. Nós estudamos tanto, né, professor? E de repente nos deparamos, como ele bem citou aqui, com um salário muito pequeno, né, dentro da situação da educação como um todo. Então isso nos faz trilhar outros caminhos ou locais que nos valorize melhor. Mas, de certa forma, professor, é algo esplêndido estar hoje aqui contemplando a sua obra, o seu esforço, a sua trajetória, não só a sua, mas também da sua família, que é uma família de escritores dentro desse município. Parabenizá-lo, simplesmente, que é o que o senhor merece, e dizer que, com certeza, a sua obra vai ter segunda edição, porque ainda é só um mestrado. Então, precisa que tenha a segunda... o segundo lançamento, que vai ser o seu doutorado, se Deus quiser, e a Câmara, né, no que depender de nós, estará aqui aberta sempre para que o senhor possa divulgar e trazer a sua obra, e nós podermos prestigiar com orgulho e dizer que temos, sim, dentro do nosso município, pessoas capacitadas a ponto de escreverem livros, ou seja, abrir mentes para que elas nunca mais voltem a ser do tamanho original. Muito obrigada, boa noite a todos. Agradeço a minha participação na sessão. Agora também na explicação pessoal, o vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, a população presente aí, cumprimento a todos.
Em nome do meu amigo Tonheiro, sejam todos bem-vindos ao nosso diretor aqui, Deusilmar, que sempre estou acompanhando ali ele na escola, fazendo umas visitas. Meu filho está estudando lá, aqui e acolá estou acompanhando ele na escola. Eu quero aqui só parabenizar o Shelley pelo lançamento do seu livro, né, aqui pelo nosso colega vereador Zico, que fez o requerimento e foi aprovado pelos 9 vereadores. Zico, você está de parabéns, como o Shelley. E pela explicação do Shelley aqui, se eu fosse diretor, eu compraria um livro desse, viu, Deusmar? Para dar uma lida, porque você vai tirar bom proveito dele. Ele ensina muita coisa. Uma coisa que o Shelley falou aqui é sobre o IDEB da escola. A gente tem conhecimento que quando chega a época daquela provinha Brasil, se eu não me engano, né, Shelley? Os professores ensinam mesmo as crianças para fazer uma prova e lá tira um bom resultado. E faz aquela comemoração doida, Zico, como se fosse um resultado grande. Mas hoje, na nossa escola Edmundo Pinto, a gente sabemos que o IDEB foi lá em cima, cresceu um pouco, mas nós temos hoje aluno, Deusilmar, do 4º ano que não sabe ler ainda. Aí isso é muito preocupante para a gente, viu, Shelley? Isso aí tudo que você falou é verdade. E aí vem aquela pergunta, como é que o IDEB cresce tanto se tem aluno do 4º ano que não sabe ler, Shelley? Tem alguma coisa errada. Então são só essas minhas palavras, meu muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Com a palavra o vereador Adaildo, na explicação pessoal. Na explicação pessoal, eu quero só mesmo, meu presidente, quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui nesta casa, que também nos visite outras segundas-feiras, daqui para o final do ano. E esta casa estará aberta toda segunda-feira à disposição da Vossa Excelência. Quero aqui agradecer o nosso professor Mário Roberto pela belíssima explanação escrita do seu livro, que até eu mesmo, pela idade que eu tenho, coisas que foram faladas aqui pelo professor, que eu mesmo, se eu tivesse morrido, não tivesse ouvido, tinha passado batido, professor. Então tem coisas nessa vida, como fala, todo dia é um aprendizado, todo dia é uma coisa que você vai aprendendo e vai descobrindo. Você está de parabéns. Na minha pessoa, como presidente dessa casa e dos demais vereadores, a sua presença hoje nessa casa, e parabeniza um bujariense, como Vossa Excelência, como a sua família presente, como um escritor de um livro, que já vem aí o seu pai, e tem também, eu acho, não sei se foi teu pai, se foi o Tito, que fez também a bandeira do Bujari, não foi? Foi o Tito, não foi? Também que hoje nós temos uma logomarca do município do Bujari, que também foi seu irmão também, que fez, né? Teve mais, foi a bandeira do Bujari? Pois é. O hino também, né? O hino também, né? Então, praticamente que tudo, né? Então, eu praticamente só tenho que agradecer mesmo, e esta casa, muitas e muitas coisas que nós temos hoje no Bujari, a sua família. Então, está de parabéns pela grande família, pelos seus irmãos, pelo seu pai e pela sua família. Então, só quero mesmo lhe agradecer mais uma vez, e meu boa noite a todos. E que sempre esteja bem-vindo a essa casa. A hora que você quiser, essa casa estará à disposição da Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Luciano.
boa noite, colegas vereadores, colegas vereadora excelentíssimo, senhor presidente, presidente Zomar Muniz, nosso vereador Zico, está na frente do requerimento. Quero aqui iniciar nossas palavras na tribuna, dando os parabéns a todos os nossos pedagogos bujarienses, aos nossos técnicos de enfermagem, que dia 20, muitas histórias bonitas que a gente tem de nossos técnicos, nossos profissionais da educação, que fique registrado. Nossos parabéns a todos. Em especial também, a todos os familiares do nosso amigo Shelley, que estão acompanhando, os profissionais também da educação que estão por dentro, nosso amigo Deusmar, o grande professor também que já foi aí, tem muito trabalho para ele, né, Deusmar, mas então parabéns, nosso amigo Tonheiro, a minha amiga professora Rose também que se encontra, Mari Leite, que saiu aqui da frente e foi para colar. Parabéns, uma grande profissional da educação. Excelentíssimo Mariel ali, rapaz, seja bem-vindo. E todas as famílias. Então, Deus possa abençoar cada um de vocês, o grande professor Shelley. A honra de a gente poder responder o requerimento do vereador Zico, assim como a gente responde todos os colegas vereadores. A gente sempre à disposição de ajudar uns aos outros. Então, parabéns, Shelley, pelo trabalho evoluído que vem da nossa educação do Bujari. Sabemos da importância de nós continuar cobrando pelo bem da nossa educação. Infelizmente, às vezes existem umas pequenas... A gente tem que ser direto e sincero, às vezes, umas pequenas politicais no nosso Bujari que afetam nossos profissionais da educação, infelizmente. Então, a gente tem que aqui continuar valorizando, não é fácil, a cada diretor, a cada desempenho da escola, e para poder chegar o vereador, qualquer um, a gente passa pelas mãos da nossa educação, dos nossos professores, que tem que ser valorizado. E a gente fica aqui, mais uma vez, do respeito da Câmara, de todos nós, do Poder Legislativo, mais uma vez, parabéns. Se for possível, a gente volta encerra, né, vereador? Verdade. A gente não falamos antes, que ele dá o espaço para o Shelley, e a gente entramos na explicação pessoal. Então, mais uma vez, agradeço os colegas vereadores e esteja toda a população presente. Mais uma vez, obrigado. Vereador Raimundinho. Queria voltar. Boa noite mais uma vez, senhor presidente. O vereador Luciano ainda quer voltar para o microfone aqui ainda. Eu não poderia deixar de vir aqui, presidente, mais uma vez prestar aqui nossa homenagem e agradecimentos. Agradecer pela cópia do exemplar que o nosso amigo Shelley vai estar doando para cada vereador. E dar uma boa noite aqui ao nosso vereador Marieldo, que na hora que eu estava falando aqui ele não tinha chegado ainda. E dizer para os senhores que, infelizmente, nós estamos passando, a Marileide, que é a Lastela lá atrás, que é exemplo de luta diária a respeito disso, nós estamos passando no Brasil cada dia mais um arroxo na educação, né? Agora até o Exame Nacional do Enem tem informações de que tem que ser verificado primeiro o que vai ser oferecido lá nas questões, o que vai ser trabalhado, e depois alguém tem que abrir ainda os dados que alguém colocou lá nas inscrições pessoais de cada aluno. E daí por diante, ou seja, as questões de parâmetros, né, que são a nível nacional, certamente não são as melhores que estão sendo oferecidas e que estão querendo oferecer para as escolas. Mas aqui na ponta, sempre tem a forma de driblar e de fazer o melhor que tem sido feito pelos profissionais, pelos professores, pelos pedagogos, pelos profissionais de educação e pelos diretores. Então a gente só quer mais uma vez aqui agradecer o professor Shelley, professor Mário Roberto, pela grande contribuição que está dando aqui para a Bujari. E eu insisto, presidente, e até peço que, se possível, a gente encaminhe um ofício para a secretaria pedindo que, pelo menos no âmbito municipal, que seja intensificado, porque tem no plano municipal de educação
que seja intensificada e colocada em prática a educação municipal, a valorização da cultura e do conhecimento municipal, pegando por base os exemplares que já tiverem de obras escritas, dentre outras que porventura não tenhamos conhecimento que já existam, para que isso até possa intensificar mais a vontade daqueles que querem colocar alguma obra e querem contribuir de alguma forma e que ainda não conseguiram por um ou outro motivo. Então, isso também tem que servir de incentivo, né, para aqueles que estudam, para os nossos professores e para quem não é professor, mas que quer, de alguma forma, contribuir com a cultura e com a escrita da nossa cultura local de Bujaria. Muito obrigado e boa noite. Convido o vereador Luciano para segurar os trabalhos da casa aqui. De volta na mesa, convido o excelentíssimo Zomar Muniz, vereador, a explicação pessoal. Boa noite, senhor presidente, colega vereadores, mais uma vez, população presente. Quero mais uma vez parabenizar o professor Shelley e lembrando também que este é o primeiro livro escrito no estado do Acre. O diretor de escola pública no Acre, além de ser o primeiro, com certeza vai ser um dos melhores. A explicação do professor muito boa aqui. Parabenizar também, professor, toda a sua família, porque o seu pai também, além de autor da quarta edição do livro dele, também foi o escritor do hino do nosso município. E o seu irmão também, o Mardilson, né, conhecido como Tito, é o autor também do desenho da bandeira do nosso município. Então, sua família está de parabéns pelo desempenho que tem demonstrado pelo nosso município. Então, tem que ser mesmo homenageado, tem que ser respeitado pelo trabalho que essa família vem desenvolvendo no nosso município. Então, a gente fica muito feliz. Eu lembrando aqui, escrevi até ali um pouco, a nossa turma da 8ª série, como eu falei, que a gente concluiu. Hoje nós temos o professor Erinaldo, conhecido como Corubinha, formado também hoje. A gente passou pela mão do professor Shelley. Professor Eliel, hoje é coordenador de ensino também na área municipal, que a gente estudava junto. O nosso amigo Arquelandes, hoje também formado em veterinária, também foi aluno dessa turma. Hoje assumiu o IDAF do nosso município como veterinário. Para nós é uma honra, um prazer muito grande a gente ver a nossa turma se desenvolvendo. Eu também este ano, se Deus quiser, estou concluindo gestão pública. Há 15 anos que eu estava parado de estudar. E esse ano estou conseguindo, graças a Deus, também a concluir a minha faculdade de gestão pública. Também temos a esposa do vereador Márcio, que hoje também é professora, a professora Nive, que também era da nossa turma, Miriam. Então, hoje eu estava aqui ali e analisando a nossa turma, toda que passou pela mão do professor Scheller, Arimateia, Tonheiro, Deusimar, professor Eliésio, professor Márcio, professora Marileide, Maria Edileuza, foi a minha primeira professora aqui no município do Bujaria, na creche, na época que a gente começou aqui o nosso trabalho. Então, tem vários professores hoje no nosso município se destacando, e hoje a gente vê os alunos, a nossa turma também, conseguindo se desenvolver. A gente fica, eu pelo menos, sempre eu falo e digo, a única coisa que eu fico triste dos nossos professores hoje é o salário, que não são dignos do que eles fazem. Porque a gente vê hoje o juiz, o promotor, o defensor público, o advogado, todos eles passam pela mão de um professor. E, infelizmente, o salário do nosso professor, além de ser muito pequeno, ainda tem o nosso presidente que também quer tirar ainda um pouco mais ainda da educação. É isso que a gente fica triste em ver, abrir as redes sociais e olhar um presidente querendo mais ainda diminuir o salário dos professores da nossa educação. Então, a gente fica triste em ver isso,
podendo ser um dos melhores salários hoje. Mas infelizmente, a gente vê esse problema no nosso Brasil. Mas, com certeza, todos os professores estão de parabéns. E só quero mesmo, Shelley, lhe desejar sucesso nessa sua caminhada. Que Deus lhe abençoe cada dia mais. As batalhas são grandes, mas a vitória é sua. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, eu declaro encerrada a explicação pessoal. Nada mais havendo ser tratado no dia de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, ficando os novos vereadores convocados para a próxima sessão ordinária realizar-se em local e horário regimental. Boa noite a todos.